O que o assassinato do Charles Kirk ontem nos Estados Unidos pode nos ensinar? Vou abordar aqui o que ninguém está abordando. Primeiramente, Charles Kirk, quem era ele? Ele era um cristão, conservador, republicano, de direita e tal, que ele ia nas universidades e promovia debates de ideias na esfera política contra esquerdistas. Ele viajava pelos Estados Unidos e era um dos nomes mais fortes nessa área. Ele viajava pelos Estados Unidos e promovia debates com centenas de alunos, milhares de alunos, sobre liberdade de expressão, política no geral, e os caralho. E em todos os debates, obviamente, por ele ser cristão, ele defendia a fé dele, o que está correto. Mas qual a ótica que eu quero analisar isso? O que isso me ensinou e reafirmou mudanças drásticas que eu fiz na minha cosmovisão de mundo nos últimos anos e porque eu acho que é uma perda de tempo e não vale a pena você ser tão idealista como ele era, assim como eu fui por toda a minha vida. É o seguinte, por que não vale a pena, na minha visão, respeito a sua se você pensa diferente, ser idealista? Exatamente pelo que aconteceu ontem. Ele era um cristão extremamente convicto de suas posições, e no cristianismo diz que você tem que pregar o evangelho, defender os dogmas cristãos. Só que qualquer religião habita no âmbito da metafísica, ou seja, não temos como comprovar de fato que aquilo é verdadeiro na realidade. O próprio nome já diz metafísica, ou seja, é algo além desse mundo físico, dessa realidade física. E provavelmente, ainda não se sabe, foi algum esquerdista psicopata que não conseguiu vencê-lo. A maior parte do ódio pelo Charles Kirk, inclusive reportagem do G1 que depois tiraram do ar mediante a pressão, é porque ele era um bom argumentador. Tinha argumentos sólidos para defender aquilo que ele acreditava, e os esquerdistas, nos debates que ele promovia nas universidades, eram literalmente humilhados intelectualmente pelo Charles. E isso gera uma revolta de quem é fraco aqui. Até que surge um psicopata e vai lá, se eu não consigo vencer essa pessoa no debate, eu vou vencê-la tirando a vida dele. Isso é a atitude de uma pessoa extremamente fraca, como Nietzsche diria, tá ligado? Os fracos querem sublimar, prender, matar os fortes. Porque os fortes se afirmam, e os fracos, como não conseguem chegar no patamar do forte, quer matar, quer prender, etc., calar. É isso que a esquerda faz no mundo inteiro. Mas por que não vale ser a pena ser idealista? Porque o que é o idealismo em si? O idealismo, você parte do pressuposto que existe um ideal de mundo perfeito. Em todas as religiões existe isso. Inclusive no comunismo, na ideia comunista, revolucionária comunista de Karl Marx e os esquerdistas, os teóricos da esquerda em geral, que é o materialismo histórico. Não sou profundo conhecedor disso, conheço apenas por cima, mas quem é materialista, com de fato um esquerdista real, ele não acredita no mundo metafísico e só existe essa realidade aqui.
É por isso que, se o cara é meu inimigo, não consigo vencer ele no argumento, eu vou lá e mato esse filho da puta e não existe algo além dessa vida e foda-se, cada um por si, olho por olho, dente por dente, os caralho. Só que mesmo assim, inclusive o cara sendo materialista histórico, ou seja, por premissa básica, o cara também é ateu, não acredita numa realidade além desse mundo. Mesmo assim, esses caras são idealistas. Por quê? Porque acreditam num mundo ideal que só existe na sua cabeça. Assim como o Charles Kirk e como qualquer outro religioso. Por quê? Porque a pessoa acredita no mundo ideal. Ou seja, que quando morrer, Jesus vai te ressuscitar e os caralhos, Jesus vai voltar. Só que o ponto aqui, eu não estou dizendo que Jesus não existe, não existiu. Há debates em abertos na academia. O que sabemos até hoje na academia é que não há provas concretas de que Jesus tenha existido de fato. Mas isso é tema para um outro vídeo. Quando você tem uma religião, quando você é um idealista, ou não tem uma religião, você é ateu, mas só que você é esquerdista, e segue os desenvolvimentos teóricos dos principais filósofos da esquerda, como Engels, Marx, etc., os caralho, Lenin, você também é idealista, assim como um religioso, mesmo que você seja ateu, porque você tem um ideal de mundo perfeito, que não existe na realidade, é impossível de existir na realidade. E você vai sair da sua racionalidade básica para promover esse ideal de mundo, que é isso que o comunismo faz. Luta de classes e os caralho, tal. Os caras querem promover uma revolução e matar milhões e milhões de pessoas para estabilizar e fundar esse mundo ideal que existe na cabeça idealista dele. Tanto é que nos últimos 100 anos, 120 anos, o comunismo matou cerca de 110, 120 milhões de pessoas. Por quê? Por causa dessa porra de mundo ideal que só existe aqui na cabeça dos caras, não existe na realidade. Se você observar a realidade, se você observar o universo, a natureza, esse planeta e os caralho, é amoral. Não tem moral. É amoral. São nós, após desenvolvermos o neocórtex, que, para convivermos em sociedade, desenvolvemos essa moral relativa. Muitos filósofos vão dizer que a moral é objetiva. E outros filósofos irão argumentar em favor de que a moral é subjetiva. Porque há 8 bilhões de pessoas, aqui existe um tipo de moral, o que é certo aqui, o que é errado aqui. O que é errado aqui pode ser errado na Índia, e o que é certo na Índia é totalmente errado aqui. Por exemplo, há países que é totalmente certo você casar com uma criança de 12 anos, e não há nada de errado nisso. Aqui, vamos prender o cara por pedofilia. Nos Estados Unidos, o cara vai pra pena de morte, os caralho. E em outros países, o cara vai casar normalmente, ter filhos. Inclusive, Maria, para quem é cristão, se casou aos 12 anos. O que para nós hoje é um absurdo, para aquela sociedade naquela época era totalmente presumível, totalmente normal. Não havia nada demais. Então isso que nós aprendemos com Charles Kirk. O cara, com a morte dele, vale a pena ser idealista? Cara, eu fui um dos maiores idealistas do século presente, tá ligado? Eu entrava em debates e mais debates acerca de religião, filosofia, os caralhos. A minha vida inteira eu fui idealista. Eu idealizava um ideal de mundo, um ideal de moral que todo mundo devia seguir. E os caralho. E cansei de debater com centenas e centenas de pessoas. Eu gosto do debate, eu gosto do debate de ideias, eu gosto de provar se as minhas crenças
são verdadeiras ou não, se elas se sustentam. Eu gosto do contraditório. Há pessoas que se fecham no mundinho delas e têm medo de lerem, estudarem autores que argumentam com argumentos extremamente solidificados contra a visão de mundo que ela abraçou, que ela acha que é a ideal, que ela acha que é a correta. Eu não, sou totalmente o oposto. Eu gosto de ser confrontado. Eu gosto do confronto. E há pessoas, eu acho, inclusive, que os maiores filósofos, os intelectuais mais honestos intelectualmente da história, são exatamente pessoas assim, que gostam de confrontar suas ideias para ver se elas permanecem de pé diante de argumentos totalmente contrários, com premissas totalmente ao contrário daquilo que se acredita. E após você confrontar as suas ideias nesse nível, com os melhores autores de uma visão de pensamento totalmente diferente da sua, e você verifica que os seus argumentos são mais sólidos, que as suas premissas nas quais você acredita são mais sólidas, a porra da sua crença se torna muito mais sólida. E se você vê que não é tão sólido assim, você muda a sua visão de mundo. Você percebe que a realidade se aproxima para aquele lado e você estava desse lado. Ou seja, você se torna mais inteligente, você se torna mais sensato, você se torna ainda mais aberto ao debate de ideias para evolução como humanidade. Enfim. E cara, o idealismo produz isso, cara. Cristãos não vão admitir, mas se você ver o Velho Testamento, cara, é absolutamente Deus ordenando ao povo dele que invadisse outras terras e matassem, dizimassem, exterminassem absolutamente todo aquele povo que acreditava num outro Deus. Você ler o Velho Testamento, você vai ver Deus hoje, após estudar. Passei os últimos 10 anos estudando religião, filosofia, as principais religiões do mundo. Eu me aprofundei de maneira considerável: o protestantismo, os pais reformadores e os caralho, a patrística, os 4 primeiros séculos, Ireneu de Leão, São Justino, mártir, Policarpo de Esmirna, Santo Agostinho, os caras que determinaram, debateram o cânone bíblico e os caralho. E as principais religiões do mundo, cara, islamismo, hinduísmo, budismo, shintoísmo, etc, etc, etc. Todas elas são idealistas. E você vai perceber, após estudar tudo aquilo que eu estudei, você chega à conclusão que usaram o nome de um Deus, que era Jeová, Jeová para nós, né? No original é outro nome, Javé, né? As classes dominantes políticas daquela época usaram o nome de Javé, alteraram a literatura, tá ligado? De acordo com os interesses deles, para dominarem aquele povo e fazerem. Quando você divide o povo, quando você faz um matar o outro, você como classe dominante, você que está no poder, você continua controlando, igual aqui no Brasil, essa polarização, essa briga extrema entre esquerda e direita. E os caras, tá ligado? Continuam dominando, só mexendo os pauzinhos, fazendo as pessoas que não têm poder algum se debaterem, saírem na porrada e, inclusive, matar, como aconteceu ontem, esse assassinato do Charles Kirk. E, cara, será que Deus mesmo, onipotente, omnibenevolente, ou seja, totalmente bom, totalmente poderoso, será mesmo que ele mandaria você entrar em outra terra e assassinar bebês, mulheres grávidas e todas as mulheres virgens? Quando digo mulheres nessa época, são meninas acima de 12 anos, já eram consideradas mulheres. Todas as que fossem virgem, você poderia pegar para você, contra a vontade dela, e tomar por sua mulher. Em outras palavras, estuprar. Você consegue acreditar que um Deus bom faria isso? Eu não consigo. Eu não
consigo. Ou seja, o idealismo produz isso nas pessoas. Somente pessoas idealistas que têm um ideal de mundo que não existe na realidade, cara. Ela vê maldade no mundo, ela vê pedófilos, estupradores e os caralho, e não consegue olhar para essa realidade e aceitar e tentar evoluir aos poucos e mudar essa porra aos poucos. Não. Existe um ideal de mundo. Nós temos que anunciar esse ideal de mundo para todo mundo. Enquanto todo mundo não engolir goela abaixo esse ideal de mundo, o mundo perfeito não virá. Ou seja, o Salvador não virá. Enquanto todo mundo não concordar com essa porra. Com o quê? Com esse ideal de mundo que não existe na realidade concreta. Existe apenas aqui na cabeça. Isso não quer dizer só com religião. Os próprios esquerdistas, materialistas históricos, são ateus. E a propósito, eu não sou ateu, tá ligado? Eles acreditam, não acreditam em Deus. São ateus e mesmo assim são idealistas. Querem implantar o comunismo que eles acham que vão alcançar a igualdade suprema, todo mundo vai ser igual, ninguém vai ter mais dinheiro que ninguém mais vai ser competitivo nessa porra. Mas para chegar nesse ideal de mundo, temos que matar 110 milhões de pessoas nos últimos 100 anos e ainda não conseguimos chegar nesse ideal de mundo, porque o idealismo te fode, cara. Não existe um mundo ideal. O que existe é o que é. Um universo, uma natureza amoral. Nem imoral, não é nem imoral, nem moral. A natureza tá cagando. Se você acha que é maldade um leão fuzilar, torturar uma zebra com suas garras, com seus dentes, com suas presas fodásticas, abrir a barriga da zebra, o intestino saindo lá, a zebra agonizando. Pro leão não tem maldade nessa porra. Ele quer matar a fome dele e foda-se. Pro escorpião não tem maldade picar o seu filho de 7 anos. Ele vê o seu filho como inimigo, ele vai lá e injeta o veneno, o seu filho morre. E os caralho. E ele tá cagando pra você. Porque não existe maldade. Não existe bondade. A natureza é amoral. Ah, mas existe um ideal de mundo, tal, não sei o que lá, depois da morte nós vamos encontrar com 70 virgens. Cada religião tem um ideal de mundo. Só que você consegue provar? Você não consegue. Ninguém voltou dessa porra para contar. E todas as religiões têm um salvador que elas estão esperando. Há religiões que estão esperando o seu salvador retornar faz mais de 6.000 anos. Esperando esse mundo ideal. Tá ligado? E o Salvador não volta. Judeus estão esperando o Messias há também mais de 4.000 anos. E o Messias não vem. Cristãos estão esperando o Messias, Jesus Cristo, retornar mais de 2.000 anos. E Jesus não volta. Inclusive, se você ler o Novo Testamento, o que Jesus diz ali? O que Jesus diz ali? Não passará essa geração. Uma geração naquela época durava 40 anos. E ele diz para Anás e Caifás, que foram sumos sacerdotes, que levaram ele a julgamento para Pilatos e os caralho. E Jesus diz: vocês ainda estarão vivos quando verem o Filho do Homem voltar em nuvens de glória. Vocês estarão vivos. Anás e Caifás estão vivos? Não. Jesus voltou em nuvens de glória? Não. Mas o cara idealista, que ele crê nesse ideal de mundo que só existe na cabeça dele, não tem como provar que essa porra existe na realidade. Tá ligado? Não tem como provar. E ele lê essa porra. O próprio Jesus falando que ele retornaria ainda naquela geração. Que não terminaria dos discípulos chegar nas montanhas lá para anunciar o reino e os caralho, ele retornaria em nuvens de glória, em seus cavalos, com seus cavaleiros,
Os caras começariam a anunciar a porra que ele mandou anunciar e os discípulos nem chegariam no final de anunciar. Não daria tempo de anunciar tudo. E ele retornaria. E Anás e Caifás veria. Estariam vivos. Anás e Caifás estão vivos? Não. Mas o idealista fala, não. Aqui é uma diferença de interpretação e começa a alegorizar para continuar acreditando no mundo ideal dele. Assim como esse filho da puta psicopata que assassinou o Charles Kirk tem um mundo de ideal na cabeça dele, que só existe na cabeça dele, e ele não consegue vencer os argumentos do Charles em favor da liberdade, do conservadorismo e os caralho. E por causa disso, então vamos matar esse filho da puta. Aí o mundo vai ser ideal. Quando nós matarmos todos esses filhos da puta que pensam diferente de nós, o mundo ideal vai se estabelecer. E o planeta será perfeito, maravilhoso. Isso acontece desde quando, meus caros? Acontece desde que o mundo é mundo. Porque essa porra não é bom e nem é mal. É amoral. Desde 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, os judeus estão invadindo a Babilônia e os caralho, e matando todos os bebês, todas as crianças. Se as mulheres não eram virgem, morria. As grávidas eram fuziladas. Por quê? Porque só existe Javé. Vocês acreditam em outro Deus? Foda-se. Seus bebês vão morrer. Suas mulheres vão morrer. E as virgens, as novinhas aí de 12 anos, nós vamos foder elas e foda-se. Porque Javé que é o verdadeiro. Aí os amalequitas, não. Javé é o caralho. Baal que é o verdadeiro. E vai lá e mata todas as mulheres judias. Todos os bebês e todos os caralho. Hitler? Não. Que os alemães são superiores aos judeus tal. E vai lá e mata 6 milhões de judeus. Genghis Khan matou, dizimou 1/3 das pessoas que existiam. Por quê? Por causa de um mundo ideal, que só existe na porra da cabeça dele. E Charles Kirk morreu por causa de um idealista de merda. O que é certo é o materialismo histórico, é a esquerda, é esse caralho. Se é de direita, você merece morrer. O que é certo é Javé. Só Javé existe, você adora Baal, você não tem liberdade para acreditar no seu ideal. Você não tem liberdade para criar um Deus ideal na sua cabeça. Somente o Deus ideal que existe na minha cabeça, que eu nunca vi ele, é que existe. Então, sua mulher vai morrer. Seu bebê vai morrer nesse caralho. Você não tem direito. É isso que o idealismo produz nas pessoas, meus caros. Por isso que depois de 3 décadas, nos últimos 10 anos estudando, lendo centenas e centenas de livros do processo de criação de religião e os caralho, política, hoje eu não sou mais idealista, hoje eu sou racionalista. Eu observo a realidade é isso daqui. É uma merda? É uma merda. O mundo é uma merda? É uma merda. Só tem filho da puta? Só tem filho da puta. Mas eu não vou matar os filhos da puta, a não ser que eles ofereçam perigo para mim, para minha filha e os caralho. Por quê? Porque eu não sou idealista. Eu vejo como a realidade é essa que existe. Não tem o que fazer, não tem como mudar. Todo filho da puta que idealizou um mundo ideal na cabeça dele e tentou entuchar isso goela abaixo nas pessoas provocou milhões, milhares de mortes. Assim como aconteceu ontem com Charles Kirk. Assim como cristãos mataram muçulmanos nas cruzadas e vice-versa. Assim como judeus mataram amalequitas, filisteus, porque adoravam um Deus diferente do ideal deles. E assim como os caras da Babilônia escravizaram, fizeram os judeus cativos. Por quê? Porque os judeus adoravam Javé. Só que Javé não é o meu Deus ideal. O meu Deus ideal é o caralho A4. Você não tem esse direito, você não tem essa liberdade. Ou seja, todo idealista é o meu mundo ideal que existe. Se você não acredita no mesmo mundo ideal que eu, no mesmo Deus que eu, tu merece morrer. É assim desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque essa porra é amoral. Não tem bondade e nem maldade. O universo, a natureza, tá cagando para o que você acha certo ou errado. Está cagando.
Depois de nos últimos 10 anos estudando essa porra, não conheço ninguém que estudou mais do que eu sobre isso. Que leu centenas e centenas de livros. 10 anos, cara. Isso é tão importante pra mim, essa decisão, que eu levei 10 anos para mudar o posicionamento. 10 fucking anos, de segunda a segunda, lendo um fucking livro diferente, um autor diferente, assistindo centenas e centenas, milhares e milhares de horas de debate. Para chegar à conclusão, o idealismo só vai te fuder. Não seja idealista, seja racionalista. Você tem um cérebro racional. Observe a realidade. A realidade é essa? Então é assim que tem que ser. Como que eu devo me portar diante dessa realidade que os meus olhos, que a minha inteligência está contemplando? Ah, mas depois da morte vai ter o paraíso. Beleza, mano. Depois que você morrer, você pensa nisso. Você não viu essa porra. Não tem como comprovar. Então, pois que morrermos, nós pensamos sobre essa porra. Todo mundo que fica nessa noia de que não, se você não aceitar que depois da morte você vai pro inferno e os caralho, se torna um extremista. Deixa de falar com familiares, com amigos e os caralhos, assim como está no Velho Testamento. Moisés dizendo, se seu filho quer mudar de religião depois que ele crescer, você tem que botar ele na fogueira, matar ele queimado vivo, matar ele com chibatadas infindáveis, porque ele não pode acreditar num ideal diferente de você. Se ele mudar de religião, mata ele. Isso é ordem de Deus. É complicado, meus caros. Idealismo só te emburrece. E ser idealista é automaticamente ser burro pra caralho. Porque você vai ficar cego com esse ideal de mundo e vai querer implementar, mesmo que de maneira inconsciente, essa porra, entuchar goela abaixo nos outros. E acontece o que aconteceu ontem. O cara tomaram um tiro no peito, como ele tava de colete, richicoteou a bala, pegou na artéria carótida. E o cara deixou 2 filhos, 2 crianças, uma esposa. E se ele tivesse só vivendo a vida dele, fazendo o melhor que ele pudesse, sem lutar por um ideal, ele estaria vivo. Eles veriam os filhos deles crescerem. Os filhos deles não cresceriam sem o pai. Mas se você for idealista, você vai se fuder, cara. Assim como Charles Kirk se fudeu. Infelizmente, Martin Luther King se fudeu. Todos idealistas. Existe um mundo ideal na minha cabeça e eu vou dar a minha vida porque eu sou corajoso pra caralho. Fiquem assim, vivam dessa maneira com vocês, meus caros. Eu não. Eu quero ver minha filha crescer. Gosto de debates? Gosto de debates e tal. Mas nunca vou entuchar goela abaixo a ninguém. Você viu esse vídeo, viu meus argumentos, não concordou com essa porra? Eu tô cagando, cara. Viva a sua vida, a vida é sua. Você faz o que quiser e vai em frente, cara. Tá feliz em acreditar no mundo ideal, mesmo que esteja totalmente oposto à realidade que os seus olhos veem, que sua mente, que o seu cérebro interpreta? Vai fundo, cara. Eu não vou perder mais tempo tentando convencer ninguém. Já passei 3 décadas fazendo isso na minha vida e não me levou a lugar nenhum. Ah, mas não sei o que, lá pro Brasil melhorar, beleza, cara, foda-se. Tô preocupado com a minha vida, com a minha filha, meu irmão e os caralho, minha família. Só isso que importa. Não, foda-se. Se o Charles Kirk tivesse compreendido isso, ele ainda estaria vivo, cara. Ele não estaria naquela universidade, perdendo tempo tentando convencer esquerdistas. Cara, você é conservador? Seja o melhor conservador possível, dê o seu exemplo. Quem vê o seu exemplo vai concordar. Você é cristão? Seja o melhor cristão possível. Quem vê seu exemplo vai concordar. Essa pira de evangelização que o cristianismo criou, que você tem que entuchar. Por que eu gosto do judaísmo? O judaísmo não tem evangelização. Os caras vivem a vida deles. E as pessoas veem um exemplo, porra, quero me converter a essa religião. Essa religião é do caralho. É legal pra caralho. Não existe. Por quê? Após séculos, os caras invadindo
territórios amalequitas, matando a porra toda de crianças, mulheres grávidas e os caralho, os judeus perceberam, cara, essa porra não tá levando nós a lugar nenhum. Essa porra de evangelizar só tá ocasionando milhões de mortes, nossas e dos nossos inimigos. Quem que é inimigo? Quem pensa num ideal diferente de você. E os caras foram lá e mudar. A partir de hoje não vamos evangelizar ninguém. Judaísmo, judeus não evangelizam, cara. Você acredita no ideal deles, você se converte e se torna um deles. Você não acredita no ideal, você segue sua vida. Assim como eu sigo a minha vida, acreditando no que eu acredito, após anos e anos e anos e anos de estudo, aquilo que eu vejo, que os meus olhos veem, que o meu cérebro interpreta, e eu creio ser o mais próximo da realidade, eu vivo dessa maneira, sem tentar convencer ninguém. Não existe mundo ideal. A maneira que eu vejo e interpreto a realidade não é a ideal, não é a mais correta. É só a minha maneira. Eu não quero convencer ninguém. Quando você chega nesse nível de maturidade, cara, você se torna praticamente um Buda, tá ligado? Um Deus. Porque, cara, dá uma paz, zero estresse. Não vai ter nenhum louco querendo te matar, porque, cara, cada um vive sua vida. O que importa é a minha vida e da minha família. Nada mais do que isso. Eu não quero melhorar o mundo, eu não quero melhorar porra nenhuma, não quero fazer justiça, os caralho, implantar um paraíso na Terra, não, mano. Quero implantar um paraíso na minha vida. Quero viver a minha vida, melhorar a minha vida e das pessoas que eu amo. Apenas isso. Enfim, o idealismo no cu, cara. Ser idealista, criar um mundo ideal só tá fazendo mal ao mundo desde que essa porra existe. Os exemplos estão aí. Os exemplos estão aí. Até logo, meus caras.